Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vamos dar uma passadinha aqui nos nossos dados, nossos gráficos e testando também o microfone novo hoje para ver se vai ficar bom o vídeo, se o áudio vai ficar melhor do que ficou nos primeiros testes que a gente fez, né? Acredito que sim, porque eu fiz alguns testes aqui e parece que ele funcionou bem, tá bom? Bem, como a gente tem visto aí, a gente está meio parado, nossas movimentações estão meio paradas também, porque o Bitcoin está andando de lado, a gente perdeu novamente ali aquela linha de tendência de baixa, que é essa que está essa rosinha aqui, que o preço já vinha seguindo há algum tempo e teve dificuldade para superar, juntamente com a média móvel aqui de 12 semanas, que é essa azulzinha, e viemos abaixo desses dois indicadores e ali estamos há alguns dias. Olhando para o gráfico, eu não consigo ficar tão ainda desesperado, tão chateado, porque, como a gente também consegue observar, ele se manteve fazendo fundos mais altos. Se a gente observar esse primeiro fundo, depois um outro logo à frente, e por enquanto a gente está sustentando aqui também, fazendo um outro fundo acima. Então, para mim, ainda vejo como positivo. Lembrando também que essa linha pretinha que está passando aqui, isso é um canal de longo prazo, que também tende a ser um indicador técnico aqui bem relevante, que muito provavelmente vai ajudar a sustentar o preço acima. Por outro lado, olhando também, quando a gente chega ao fundo de um canal de longo prazo, geralmente o que ocorre é isso aqui, né? Vocês conseguem observar? Olha aqui, ó, chegou a perfurar o canal, depois ele acabou subindo. Então, também é uma região onde a gente sabe, geralmente, né? Se a gente pergunta onde é o fundo do poço é ali, tocando no fundo do canal. É claro que se perder o canal é uma possibilidade também, mas seria perder um indicador já de muitos anos. Quanto mais tempo esse indicador permanece como válido, e aqui a gente pode pegar. Opa, peraí que eu fiz uma besteirinha aqui. Se a gente pegar ele aqui. Perdi aqui. Opa, voltou. Voltou. Deixa eu pegar aqui desde quando que esse canal tá sendo seguido. Recuadinho. Tá aqui, que já é o limite, por isso que ele não tá andando. Peraí. Vamos afastar. Deu uma travadinha. Enfim. Se a gente olhar aqui, tá um pouquinho abaixo disso aqui, mas ó, 2017. 2017 esse canal já era válido. Então, a gente já tem aí 5 anos pelo menos de preço seguindo e se baseando dentro desse canal. É claro que esse canal é um canal de longo prazo, então ele é gigantesco, né? Você pode ver que lá os 65 mil dólares estão dentro do canal. Assim como também esse ano, como a gente chegou a tocar os 30 mil, está dentro do canal também. Então, a variação que pode ocorrer dentro desse canal é gigantesca. Mas se o canal continuar a ser respeitado, o que a gente pode dizer é que a gente está chegando a um fundo que muito provavelmente pode impulsionar o preço de volta para cima. Tá bom? E por que a gente está andando de lado? A gente até tem comentado isso em alguns dias no nosso grupo. A gente está andando de lado e não só o mercado de criptos, mas também os mercados de renda variável têm andado de lado. E principalmente pelo fato de que a inflação tem batido no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente tem visto, quem está indo no mercado está vendo todo dia os preços subirem, mas isso não é um movimento só que está ocorrendo só no Brasil, isso é um movimento global. Essa semana até saiu uma lista, eu peguei aqui em um site, mas saiu essa lista que foi feita, assim, me faz memória pela OCDE. Ela levantou quanto é que a inflação está batendo nas principais economias do mundo. E nota que a gente aparece aqui, se a gente olhar pela variação, pela diferença do que tínhamos há um ano atrás e o que temos hoje, o Brasil está em 10º lugar, ou seja, a gente teve um acréscimo de 5,2 pontos percentuais na nossa inflação, um grande aumento. Se a gente olhar em termos de número real, a gente estaria aqui em quarto na lista, ou seja, uma inflação bem forte para o Brasil.
E algumas pessoas me perguntam, né, por que está tendo inflação no mundo inteiro? O que está acontecendo? Né? Esses caras estão aumentando os preços porque eles querem. E não é bem assim que acontece. Né? A gente já podia prever que isso ocorreria quando da crise que se instaurou de 2 anos para cá, né, desde o início de 2020. E a gente viu as economias como um todo injetando muito dinheiro, né, no mercado. Né? Quer por emissão de moeda, quer por não só emissão de moeda, mas também por compra de dívidas, reduções de taxas de juros e coisas do tipo, para incentivar as economias e, de certa forma, tentar passar de uma forma melhor, né, esses 2 anos de crise que tivemos. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. A gente até comentou algo sobre isso. Eu sei que tem muita gente que conhece, já entende, consegue e vislumbra isso aqui e entende que como os governos emitiram moeda e liberaram moeda no mercado e como isso afetou, mas nem todo mundo entende. Então, eu vou dar uma passadinha aqui rapidinha para a gente poder tentar entender um pouquinho o que aconteceu e por que isso está afetando os mercados ainda hoje em dia. Se a gente olhar aqui, a gente pegar, todos os países fizeram, mas a gente toma por referência, se a gente pegar só para exemplificar para vocês, olha que coisa interessante. Quando a gente fala sobre emissão de moeda. Isso aqui é um gráfico da base monetária americana. Nota comigo aqui, se a gente olhar, olha só, em setembro de 2019, finalzinho de 2019, a base monetária deles era de 3 trilhões 252 bilhões de dólares. Quanto foi que eles emitiram? Quanto foi que aumentou a base monetária americana nesses últimos anos? Foi esse tanto aqui, ó. Saiu de 3.200 e chegou a tocar os 6.400. Eles quase dobraram. E por isso até que a gente comenta, né, que mais de 50% dos dólares em circulação foram emitidos nos últimos 2 anos. E é por isso, por conta desse gráfico, que é um gráfico oficial da economia deles. Ou seja, muito dinheiro foi lançado na economia. Quando você tem muito dinheiro sendo lançado na economia e a produção não acompanha, ou seja, mais pessoas vão ter recursos para demandar bens e serviços. Mas esses bens e serviços não aumentaram. Né? Não aumentou a produção, por exemplo, de sorvete, de melancia, não aumentou a produção de outros itens, de veículos. Então, quando isso acontece, você tem mais gente com dinheiro e com condições de demandar bens e serviços. Mas esses bens e serviços não cresceram, não aumentaram. O que acontece é que os preços sobem. Isso é um movimento natural. Então a gente já poderia saber que depois dessa emissão em massa, dessa liberação de recursos em massa por todas as economias a nível global, não só nos Estados Unidos, a gente já poderia prever que a inflação ia vir bem forte. Tá bom? Então, basicamente, isso é um dos motivos pelo qual a gente está enfrentando hoje a inflação, batendo e sendo tão resistente a ponto que até está surpreendendo os bancos centrais. Tá ok? Não somente isso, não bastasse isso, essa emissão toda que foi feita, a gente viu também agora, também dada a mesma crise, a gente viu que muitas fábricas foram paralisadas e muitas produções foram paralisadas. Então você imagina comigo, você tinha um nível de produção, você tinha um nível de dinheiro na mão das pessoas, o nível de dinheiro aumentou. Já faria com que o preço da produção aumentasse, porque a produção não tinha aumentado. Mas não bastasse isso, dada a crise, dados os fechamentos e dadas as paralisações, a produção também reduziu. Então você tem um problema que a demanda aumenta e a oferta ela não aumenta junto, e muito ao contrário. Ela em alguns pontos, em alguns tipos de bens e serviços, ela até foi reduzida por conta dessas paralisações. Então, hoje a gente também tem esse outro fator influenciando e jogando a inflação mais para cima ainda. Então, o que os bancos centrais acabam fazendo para tentar conter isso é a subida de juros. Eles sobem os juros para que esse dinheiro que foi lançado na economia seja atraído de volta, seja sugado de volta. Então, eles tiram o dinheiro da economia. Mas como, Léo, que eles tiram o dinheiro aumentando a taxa de juros? Ora, se eu tenho ali 500 mil reais e posso abrir uma padaria, e essa padaria vai me dar uma margem de lucro de 10% ao ano, ok? Algo normal. E eu tenho a opção de comprar títulos do governo, por exemplo, que vão me pagar 12%, 13% ao ano. Por que eu vou abrir uma padaria, colocar meu dinheiro em risco, se eu posso simplesmente pegar esse dinheiro e comprar títulos do governo que vão me remunerar sem eu ter trabalho,
e sem eu ter nenhum tipo de risco quanto a isso. É mais ou menos isso que acontece. As pessoas tendem a preferir partir para uma renda fixa desse tipo. E, então, dessa forma, os governos retiram o dinheiro do mercado, desestimulando investimentos reais na economia. Ok? É ruim porque isso gera desemprego, isso gera crise econômica, isso gera recessão, mas é a solução que estão encontrando para. E é a solução também da teoria econômica para você conter a inflação. Tá bom? Então, só uma passadinha para que as pessoas entendessem um pouquinho, não sei se ficou muito claro, se não ficou, depois podem comentar, que eu tento fazer de uma outra forma, fazer um PowerPoint, alguma coisa para que esse ponto fique mais claro para todo mundo, tá bom? Eu queria mostrar para vocês, bem, então a gente tem esse problema, que hoje a renda variável ainda está sofrendo porque as economias a nível mundial elas estão subindo taxas de juros. E quando sobe taxa de juros, renda variável vai sofrer porque as pessoas tendem a tirar dinheiro do risco e colocar em um investimento seguro, sem risco e com uma renda fixa, uma remuneração que vai satisfazer o desejo desses investidores. Então é isso que está acontecendo. Tá ok? Mas eu queria mostrar, esse é o lado ruim, mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Eu estava dando uma olhadinha aqui no gráfico do SP500, até porque foi um amigo que me pediu, e também da Nasdaq, já tinha um tempo que eu não olhava. E eu vi aqui umas coisas assim, bem interessantes. Primeiro, tracei esse canal de longo prazo aqui no SP500, trazendo desde lá de... Vamos fechar isso aqui, que eu não quero esse anúncio aparecendo. Olha, trazendo desde a década de 50 até. Então é bem longo prazo mesmo o gráfico, o canal. A gente hoje está aqui, ó, próximo aí dos 4.500, 4.600 pontos. Tá ok? Esse aqui é o SP500. E nota que a gente está bem no meio na linha central do canal, que é um ponto relevante, geralmente é um ponto que exerce bastante resistência e não é tão fácil, tão simples passar. Tá ok? A última vez que a gente vai ver o SP500 rompendo essa linha central do canal foi aqui, ó, mais ou menos aqui na década de 90, e ela se desvincula de fato do canal aqui, ó, em agosto de 96. Ela rompe, mas ela chega a perfurar depois de novo essa linha central e ela consegue de fato superar em agosto de 96. O que aconteceu ali? Na verdade, o SP500 aqui está sendo influenciado pelas empresas de tecnologia, que a gente vai ver até mais claramente no gráfico da Nasdaq. Eu vou abrir aqui o gráfico da Nasdaq para vocês darem uma olhadinha. Eu também tracei o mesmo canal. Não tão longo prazo porque não tinha todo dado como tem do SP500, mas vem desde 86. Então também é um canal muito relevante de muito longo prazo. Notem que o canal ele vem sendo respeitado constantemente. Só foi desrespeitado quando? Aqui. Também, entre 95 e 96, e ele se desvincula de fato do canal em, aqui ó, essa setinha aqui ó, agosto de 96, a mesma data que o SP500 conseguiu superar a linha central do canal dele. O que ocorreu aqui? Aqui foi aquela famosa bolha das .com, né? Foi um momento em que a internet começou a surgir de uma forma mais relevante e muitas empresas começaram a surgir, vários IPOs no SP500, vários IPOs na Bolsa Americana, de empresas de tecnologia, e as pessoas, vendo isso como uma revolução que ocorreria, começaram a investir pesado em empresas de tecnologia. E foi, de fato, uma bolha, porque ela subiu, se a gente voltar, entrando na Nasdaq aqui, nota que ela sai do canal, ela sobe 800% até março de 2000, quando de fato a bolha estoura e despenca, e faz o quê? Volta para dentro do canal dela, volta a respeitar o indicador técnico que já existia há mais de 10 anos. E nota que depois ela continua seguindo esse canal e é onde estava até próximo dos dias de hoje. Ela rompeu aqui o canal novamente, aqui em outubro de 2020, por ali. Tá ok? E está andando aqui sobre a linha do canal, ainda não se desvinculou dele, mas está andando aqui bem próximo. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Existe, e aqui, claro, a gente não estou aqui fazendo nenhum tipo de... Eu não tenho bola de cristal, como a gente costuma dizer. Mas a gente pode especular e pensar, depois da era da internet, surgida na década de 90, hoje a gente entra numa nova era
numa revolução tão grande, ou talvez muito maior do que aquela que surgiu na década de 90, que é justamente a era das criptos, né? A era da blockchain, a internet 3.0. Né? Então, assim, está ocorrendo uma revolução tal qual ocorreu na década de 90, que vai mudar todo o sistema financeiro mundial. Toda a forma como a gente enxergava a internet vai mudar. Né? Daqui a algum tempo, hoje você, qualquer senhorzinho, qualquer pessoa até mesmo que não tenha muito estudo, ela entra no WhatsApp, manda uma mensagem, ela não sabe o que está acontecendo ali, mas está usando a internet. Se torna natural. Então, hoje a gente ainda vê as pessoas lidando com cripto, blockchain e coisas do tipo, e a gente nota que são poucos os grupos, são restritas as pessoas que procuram conhecer e entender e investir nesse mercado. Mas muito provavelmente daqui a alguns anos vai ocorrer como ocorreu com a internet. As pessoas vão começar a usar sem nem notar que estão usando a blockchain. E o que eu queria comentar com vocês? Assim como ocorreu ali a bolha das .com, por que ocorreu a bolha das .com? Foi porque na hora que o mundo reconheceu que, caramba, temos de fato aqui uma coisa que é fantástica, vai revolucionar, aconteceu aquilo ali. Disparou a Nasdaq. As empresas de tecnologia dispararam. Empresas surgiam a baldes para entrar nesse mercado. E aconteceu aquela supervalorização de 800% em poucos anos. Por que não pode acontecer isso agora? É interessante a gente notar que o último rompimento desse canal de longo prazo da Nasdaq foi justamente na bolha das .com na década de 90. E agora ela rompe novamente. Então, é só para a gente pensar. Talvez a gente pode estar vendo aí o início de um super boom, tal qual ocorreu na década de 90. É claro, toda bolha, uma hora história e acaba tendo um problema. Mas quem surfou aquela onda ali daquela valorização de 800% e conseguiu reconhecer e talvez sair no momento adequado e fazer bem os seus investimentos, com certeza no prejuízo não saiu. Né? Talvez se a gente olhar aqui no gráfico, né, você observa que pessoas que começaram a entrar aqui depois do rompimento, mesmo assim, eles estão no nível acima, eles estão no nível ainda abaixo do que o preço veio a chegar. Então, mesmo quem entrou aqui ainda saiu no lucro. Se saiu aqui no ponto mais baixo que a Nasdaq chegou a bater. Então, nós que já estamos no mercado cripto muito antes dessa posição aqui, a gente já está há alguns anos, com certeza, se ocorrer algo similar ao que a gente viu na década de 90, a gente vai ter aí uma valorização e vai ter, com certeza, lucros bem interessantes. Tá bom? Então, nota que a gente está com a Nasdaq rompendo o canal de longo prazo, assim como aconteceu na década de 90, e a gente está com o SP500 batendo na linha central do canal, tal qual ocorreu na década de 90. Tá ok? E estamos justamente no momento em que criptos estão em pauta. Você vê o presidente do Banco Central falando sobre cripto, dizendo que é um caminho sem volta. Você vê grandes instituições, grandes investidores entrando. Eu acredito que a gente pode estar de fato como um tweet que eu mandei agora há pouco no grupo. A gente pode estar presenciando aqui talvez um último momento antes de fato de um possível estouro. É claro, é só uma previsão baseada em algo que já aconteceu anteriormente. Claro que esse indicador ali pode, talvez a Nasdaq voltar a cair e tocar no fundo do canal novamente, pode acontecer. Mas é válido a gente ficar atento a esses dois gráficos. Eu acho que seria uma boa a gente ficar bem ligado, porque na hora que começa a subir, a gente sabe que sobe muito rapidamente. Tá bom? Bem, fico por aqui, porque na verdade o vídeo até ficou até maior do que eu esperava, e a gente vai aguardando aí pra gente ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo.